E após vencer a democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump terá seu segundo mandato como líder do país. A agenda do republicano prometeu colocar em prática o tarifaço de importados e o aumento de subsídios. Para saber melhor como isso vai funcionar na prática, essas propostas todas, a gente conversa agora com o professor de economia do IBMEC, Mauro Rochelin. Olá, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal de casa. Professor, falando sobre as taxas que Trump prometeu aí durante toda a campanha de impor sobre os produtos exportados, principalmente pela China, ele chegou a falar em taxas de 60%. Eu queria te perguntar se essa taxa tão alta é viável, de que forma isso pode impactar no comércio com a China e também no mercado global. Renata, o problema maior, talvez, para os Estados Unidos seja uma questão doméstica. Ele impondo sobretaxas, ele impondo barreiras alfandegárias maiores aos produtos que são importados da China, na verdade, ele está impondo ao consumidor americano um preço maior. Porque, sem dúvida nenhuma, essa sobretaxa vai pesar no bolso do importador americano e o importador americano certamente vai transferir aos preços internos essa sobretaxa. Portanto, a guerra comercial, ao meu ver, acaba tendo como vítima o próprio povo americano por conta disso que eu acabei de mostrar agora. Para o resto do mundo, isso representa, sem dúvida nenhuma, um revés. Porque se a gente tem preços mais caros no comércio internacional, a gente tem um menor volume de negócios no comércio internacional e acho que isso é ruim para todo mundo. Isso é menos crescimento econômico para o mundo de maneira geral. Professor, uma boa noite da minha parte também. Olhando para o nosso quintal aqui para o Brasil, mais além de qualquer desavença entre os dois presidentes, como a eleição de Trump afeta mercados como o Brasil, mercados emergentes? Muita gente temia, olha, o dólar pode passar de R$6, tem muita gente até que caiu hoje numa, entre aspas, problema ali do Google que assustou muita gente. Mas, de fato, o que acontece lá nos Estados Unidos, a eleição pode afetar aqui a nossa bolsa de valores, o nosso mercado interno e a balança comercial entre os dois países? Gustavo, olha, eu acho que se a gente tomar como exemplo o que aconteceu em 2018, quando a gente já teve, vamos dizer assim, o primeiro capítulo dessa novela, lembro para o pessoal de casa que em 2018 o governo americano impôs sobretaxas com relação a produtos chineses e a China retalhou. E a China também impôs sobretaxas sobre produtos americanos. Então, deixa eu pensar aqui dois exemplos para você entender, o pessoal de casa entender como é que os efeitos às vezes são tanto quanto contraditórios. O governo Biden, na ocasião, impôs uma sobretaxa contra o aço, contra a importação de aço de maneira geral, e o Brasil é um importante exportador de aço para o mercado americano. Portanto, o produto brasileiro ficou sendo sobretaxado, se tornou mais caro e isso atrapalhou, sem dúvida nenhuma, as exportações brasileiras desse produto. Esse é um caso. Agora, olha que curioso que foi o caso da soja. O governo americano, o governo chinês retalhou, como eu falei, o governo americano por conta de aumento de tarifas e aumentou tarifas cobradas na soja. O que aconteceu? A soja ficou mais cara e a soja ficou mais cara, na verdade, no comércio internacional. O Brasil é um grande exportador de soja e para o Brasil isso acaba tendo um efeito positivo. Portanto, estou mostrando aí que os efeitos podem ser positivos e negativos. Eu acho que no frigir dos ovos o efeito é negativo, porque mais turbulência, mais bagunça no mercado, menos estabilidade no mercado é ruim. Eu acho que para negócios a estabilidade é o melhor ambiente. Então, nesse sentido, uma guerra comercial não é um bom negócio para ninguém, nem mesmo para o Brasil. Professor, se a gente está falando aí de uma pressão inflacionária lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano tende a manter num patamar mais alto a taxa de juros, que atualmente está em 4,75% a 5% por aí. A tendência é de manter nesse patamar ou esses números podem até subir? Renata, olha, está um pouco cedo ainda para a gente falar
de uma taxa de juros no governo Trump. Quer dizer, claro que se o cenário, se a expectativa com relação ao cenário se concretizar, se houver guerra comercial, se houver aumento de alíquotas de importação, e se isso de fato vier a impactar de uma maneira um pouco mais severa os preços internos dos Estados Unidos, claro que a gente vai ter taxas de juros maiores. Agora, ainda está um pouco cedo para se projetar uma taxa consistentemente maior. Eu acho que está um pouquinho cedo. É verdade que me parece que o Trump pode começar o mandato já, vamos dizer assim, chutando a porta, já promovendo uma alta muito forte dessas alíquotas. Mas eu acho que a gente tem que aguardar para ver. Tá certo, professor. Quero agradecer demais a sua participação e análise aqui sobre os rumos econômicos com o governo Donald Trump, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Um forte abraço e até a próxima. Forte abraço, até.